Não existe coincidência, mas sim a providência de Deus que nos conduz sempre para o centro da vontade de Deus. O capítulo de número 9 do livro de 1 Samuel é um capítulo muito interessante porque a partir daqui nós temos aí a introdução de um personagem central na história do povo judeu, da história de Israel, na história da formação do reino e da política, que é Saul. Saul, um jovem benjamita que não tinha lá muita relevância em termos de status social. Ele é descrito como um jovem que sai à busca de jumentas de seu pai que haviam se perdido. Nós não sabemos porquê, mas nós sabemos que essas jumentas são apenas a parte inicial, o gatilho para tudo que vai acontecer a partir de então. A história que você pode acompanhar no capítulo, ela pode ser mais ou menos resumida desse jeito. Saul e seus servos saem para procurar as jumentas, chegam numa localidade onde está Samuel, o profeta. E ele, Samuel, no dia anterior é avisado por Deus que um jovem iria visitá-lo e que esse jovem seria o novo rei, o primeiro rei de Israel. No capítulo anterior nós temos toda a questão de Deus conceder, de abrir a possibilidade do povo de Israel ter o seu próprio rei, a despeito desse fato não ser algo que Deus estivesse muito de acordo ou que fosse uma escolha do próprio Samuel. Muito pelo contrário, Deus mesmo diz a Samuel que o povo o havia rejeitado como o rei de fato de todas as coisas. Olha, vai vir amanhã esse Saul e ele apacentará o meu povo, ele será o novo rei de Israel. Mas veja só que história impressionante, porque nós vemos o tamanho da graça de Deus revelada aqui. Saul vai à procura de jumentas. No meio do caminho, ele se depara com o profeta de Deus, que era alguém conhecido por revelar a vontade de Deus. Então, Saul e o seu servo vão procurar o profeta na expectativa de encontrarem aí as jumentas de seu pai, que tinham um valor monetário alto naquela época. Entretanto, aquilo que Saul recebe da parte de Deus é muito maior do que as jumentas que ele estava procurando. A graça de Deus se manifesta exatamente dessa forma. É o agir de Deus em nossas vidas, em nos conceder muito além daquilo que nós buscamos. Nós buscamos pelo nosso alento imediato, pelas soluções de causas que momentaneamente afligem o nosso coração. Mas Deus tem a nos oferecer algo muito maior. Aquilo que Deus faz por intermédio dessa história aponta para algo que em Cristo Jesus nós temos a verdadeira realidade e a concretização. Saul vai ao profeta para encontrar as suas jumentas, as jumentas de seu pai, mas acaba recebendo o chamado de Deus para ser o primeiro rei de Israel. Nós também nos achegamos com todos os nossos dramas e as nossas preocupações, e nós recebemos algo muito maior do que aquilo que nós procurávamos, que é a salvação, que é a redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A necessidade de um homem é correspondida de uma forma sobremaneira, sobeja, de uma forma maravilhosa por Deus. E você vai perceber no decorrer da história que Saul não era lá uma pessoa digna de tal confiança. E quem disse que também nós somos dignos de recebermos algo da parte de Deus? A história vai nos mostrar que esse Saul, que começa tudo na maior humildade, se achega diante do profeta de Deus com humildade. Ele também se comporta com humildade quando ele é apontado para ser o rei de Israel. Vai se mostrar a pessoa mais terrível e orgulhosa, uma pessoa que não faz jus ao título de rei de Israel. Mas mesmo assim, Deus, para cumprir o seu propósito eterno da sua vontade, abençoou Saul com uma graça que ele nunca imaginaria alcançar. Você que está aqui me assistindo,
Você que está aqui me ouvindo, talvez esteja à procura de algo que possa preencher o seu coração, algo que possa trazer respostas aos questionamentos que você tem dentro de você. Saiba que Deus não tem apenas as respostas, mas Deus tem a solução definitiva para você. Você pode ter as suas demandas pequenas, mas Deus tem algo infinitamente maior a nos oferecer por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, que é a salvação. Saul foi procurar as jumentas, voltou rei de Israel. A graça de Deus é maravilhosa, a graça de Deus nos transforma, mas a graça de Deus também nos traz um compromisso de vivermos de forma digna e obediente aos seus propósitos. Esse capítulo muito importante e interessante, que esse capítulo fale ao seu coração. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, tchau.